Olá, temos estudado nesses últimos dias alguns textos, alguns documentos, alguns livros que falam de, do momento que a Terra está passando, onde muitos autores nos revelam que chegou a era do Espírito. E algumas reflexões que a gente fez, que a gente faz, é no sentido de dizer que a Terra caminha para a sua fase de regeneração, planeta de regeneração. E a reflexão é no sentido de dizer que o planeta de regeneração será um planeta onde a característica dos espíritos que lá habitarão serão aqueles espíritos ligados às coisas do espírito, onde darão valor mais às coisas do espírito em detrimento às coisas da matéria. Então é importante que a gente comece a refletir em valorizar as coisas do espírito. E essa reflexão vem ao encontro do texto que a gente vai estudar nessa contribuição de Emmanuel, Vida e Posse, onde ele diz: não é a vida mais que o alimento. Emmanuel nos diz: aconselha-te com a prudência para que teu passo não ceda à loucura. Há milhares de pessoas que efetuam a ramagem carnal, amontoando posses exteriores, à gana de ilusória evidência. Senhoreiam terras que não cultivam, acumulam ouro sem proveito, guardam larga cópia de vestimentas sem qualquer utilidade, retêm grandes arcas de pão que os vermes devoram, disputam remunerações e vantagens de quem não necessitam e imobilizam-se no medo ou no tédio, no capricho maligno ou nas doenças imaginárias, até que a morte lhes reclama a devolução do próprio corpo. Não ouvides assim a tua condição de usufrutuário do mundo e aprende a conservar no próprio íntimo os valores da grande vida. Vale-te dos bens passageiros para estender o bem eterno. Aproveita os obstáculos para incorporar a riqueza da experiência. Não retenhas recursos externos de que não careças. Não desprezes lição alguma. Começa a luta de cada dia com o deslumbramento de quem observa a beleza pela primeira vez e agradece a paz da noite, como quem se despede do mundo para se transferir de residência. Ama pela glória de amar. Serve sem prender-te. Lembra-te de que amanhã restituirás à vida o que a vida te emprestou, em nome de Deus, e que os tesouros de teu espírito serão apenas aqueles que houveres amealhado em ti próprio, no campo da educação e das boas obras. Está aí, queridos amigos, a reflexão para a gente começar a entender que é necessário compreender as afirmativas de Jesus quando ele nos diz: não é a vida mais que o alimento. É importante que a gente consiga entender o valor que nós colocamos nos desafios do dia a dia. Há milhares de pessoas que efetuam a viagem carnal, amontoando posses exteriores à gana de ilusória evidência. Nós aprendemos que a vida fundamental e verdadeira e eterna é a vida do espírito. Não adianta amontoar tesouros que as traças roem, que os ferrugem consomem e que os ladrões roubam. Senhoreiam terras que não cultivam, acumulam ouro sem proveito, guardam larga cópia de vestimenta sem qualquer utilidade. Então que a gente reflita nas coisas que a gente tem acumulado, nos bens que a gente tenta guardar sem nenhuma necessidade, sem nenhum proveito. Retemos grandes arcas de pão que os vermes devoram. Disputam remunerações e vantagens de que não necessitam. E imobilizam-se no medo ou no tédio, no capricho maligno ou nas doenças imaginárias, até que a morte lhes reclame a devolução do próprio corpo. Não esqueçamos, assim, a condição de usufrutuário do mundo.
e aprendamos a conservar no próprio íntimo os valores da grande vida, ou seja, valorizar as coisas do espírito. Vale-te dos bens passageiros para estender o bem eterno. Ser usufrutuário dos bens disponíveis no momento da matéria, para podermos conquistar, ampliar os bens verdadeiros que pertencem ao espírito. Aproveitar os obstáculos para incorporar a riqueza da experiência. Os obstáculos em nossas vidas são oportunidades de crescimento, são mecanismos que as leis divinas nos oferecem para que a gente cresça, para que a gente se fortaleça, para que a gente compreenda e para que a gente tenha a capacidade de passar nas provas, nos obstáculos, nos desafios, incorporando a riqueza de cada uma dessas experiências. Não retenhamos recursos externos de que não carecemos. Não precisa a gente amontoar esses tesouros. Não desprezemos lições algumas. Começar a luta de cada dia com o deslumbramento de quem observa a beleza pela primeira vez e agradecer a paz da noite, como quem se despede do mundo para transferir-se de residência. Todos os dias é uma dádiva que o Senhor Deus nos oferece. Abrir os olhos e respirar o ar da manhã é abrir os olhos para mais um dia de oportunidades, de reencontro, de amores, de perdão, de crescimento. E entender a tranquilidade para termos a paz da noite, agradecendo a paz da noite, despedindo-se do mundo material naquele momento, para nos transferirmos de residência para o mundo espiritual, onde nos encontraremos com os nossos amigos espirituais para nos aconselharem, nos fortalecerem, nos intuírem para continuarmos acordando na manhã seguinte, vencendo os desafios que se apresentarão. Amar pela glória de amar, servir sem se prender. Lembra-te de que amanhã restituirás à vida o que a vida te emprestou. De novo, nada nos pertence. Tudo da carne deixaremos na carne, em nome de Deus. Porque foi Deus que nos ensinou, que nos emprestou todos os bens materiais que somos usufrutuários. Os tesouros do nosso espírito serão apenas aqueles que houvermos amealhados em nós mesmos, no campo da educação e das boas obras. Só podemos levar aquilo que podemos reter. E as coisas que podemos reter são as coisas do espírito, são os bens imperecíveis que precisamos estar sintonizados para começar a compreender nos desafios do mundo de transição que nos aguardam, do planeta, nesse momento de transição para o mundo de regeneração que nos aguarda. Então tá bom da gente brigar pelas coisas materiais, não precisamos mais, enquanto família, discutir por aquilo que não estamos precisando. Quantas famílias a gente vê se perdendo por um veículo, por um pedaço de terra que a gente não vai usar jamais, por uma casa, por um apartamento, por uma posse, por um imóvel, por um carro que nós não precisamos. Quantos sapatos nós guardamos no nosso guarda-roupa se dispomos apenas de 2 pés? Quantas mudas de roupas nós temos? São todas essas reflexões que a gente tem que pensar, porque tantas pessoas andam descalços, tantos irmãos nossos andam nus, tantas pessoas não têm onde morar, e a gente vive amealhando a casa de campo, a casa de praia, a casa daqui, a casa dali, para usufruir apenas alguns momentos de nossas vidas. É importante a gente refletir nos verdadeiros bens que os nossos espíritos carregam e carregarão para adiante. Os bens do espírito, porque a vida é mais do que o alimento. Que a gente aprenda com Jesus e que possamos valorizar definitivamente as coisas do espírito. Não precisamos mais estar angustiando os nossos corações em busca de amontoar as riquezas terrestres, porque estas os ladrões roubam, o ferrugem consome,
e a gente não pode carregar para onde a gente vai morar eternamente. Que Jesus nos abençoe e que a gente consiga equilibrar o desafio de viver e de possuir. Que fiquemos em paz com as nossas consciências, tranquilos porque somos usufrutuários enquanto estamos por aqui. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.